Júnior, então, mas o que vamos falar agora parece assim que todo mundo já sabe, todo mundo é especialista nesse assunto, né? Mas quando se refere, igual acabei de falar aqui, um acidente com alguém que eu amo, aí já é bem diferente. Ocorre ali uma tensão, né, adrenalina de querer ajudar, de querer fazer aquilo ali acontecer. E muitas vezes a gente toma algumas decisões, né, precipitadas que talvez não vai nem ajudar, né? E aí, qual que é a sua orientação em caso de acidente doméstico com criança? Quando a gente fala acidente doméstico e engasgo, a gente já pensa em uma criança, né? Uma criança ali, ela engasgou com algum objeto, uma bala, ou tá mamando, e aí engasgou com leite e tal. Qual que é a sua orientação? Essa mãe, ela vai pegar essa criança e já vai correndo para um serviço? O que que você orienta da sua experiência? É, é interessante o que você falou, porque os primeiros socorros, ele é muito subestimado, né? Tanto profissionais como pessoas leigas subestimam muito porque as pessoas veem os primeiros socorros como uma coisa muito básica, né? Ah, que é minha mão, vou lavar em água ali corrente. Mas os primeiros socorros é muito além disso, né? Se a gente for pegar aí o protocolo da Cruz Vermelha, né? Principalmente o protocolo da Cruz Vermelha americana, que é um dos mais completos do mundo, um dos mais antigos também, são mais de 500 páginas relacionadas a primeiros socorros, né? Então, é muito subestimado. E também coisas simples, aparentemente simples que acontecem, as pessoas também subestimam muito, né? Como, por exemplo, o início de engasgo, por exemplo, de uma criança, por exemplo, né? Mas voltando um pouquinho atrás do que você falou, quando as pessoas atendem uma pessoa, né? Que é um parente, principalmente quando tem uma ligação de sangue, no caso, a mãe com filho, por exemplo, né? Para com filho, realmente é mais complicado, né? Porque envolve aí aquela carga de adrenalina, aquela carga de tensão, né? Aquela ligação, né? Que tem entre mãe e filho, né? Então, assim, é bem complexo. E a depender, eu sempre falo isso. Às vezes a melhor escolha que vai ter é você tentar manter a calma, apesar que é difícil, tentar controlar a situação e às vezes pedir um suporte, uma ajuda, porque às vezes só de pedir o suporte ele acaba sendo mais importante do que fazer alguma manobra errônea, né? Fazer uma manobra que não deve ser feita. E acaba piorando a situação daquela criança, ou de um adulto, do adolescente, enfim. Seja qual a situação for em relação ao primeiro socorro, né? Então, assim, é bem difícil, é complicado, né? Imagina a gente falar para uma mãe ter calma em relação ao filho, mas o ideal, o interessante é manter a razão primeiro, depois a emoção, né? Tem pessoas que já acontece muito, né? De pessoas saberem como proceder, dominar os primeiros socorros, né? Alete, só que na hora ali ela deixa lá pela emoção e às vezes não é nenhum parente, né? E tudo que envolve uma queda, um engasgo, um mal súbito, né? A pessoa tem que ter um preparo emocional. Claro que vem emoção, claro que a pessoa tem empatia, se coloca no lugar do próximo, mas tem que ter aquela calma, aquela cautela, aquela parcimônia para poder saber como agir, né? Nesse caso, por exemplo, aí pegamos aí uma criança, por exemplo, né, que está com engasgo aí parcial, onde engasgou com um brinquedo, por exemplo, e com algum pedaço de alimento, como uma carne, por exemplo, e passa a endoar, né, ou seja, um engasgo parcial, né, que passa o ar ainda. Se a mãe conseguir tomar as medidas ali, né, necessárias ali, pedir para, se a criança tiver essa consciência, claro, né, de tossir, se não tiver idade ainda, for um bebê, iniciar com as manobras de tapotagens, né, os tapinhas nas costas ali, e tiver a tranquilidade de pedir para alguém ligar para o SAMU ou para o bombeiro, isso é muito importante, né? Então, sim, a gente olha no dia a dia, né, que tem mães que conseguem fazer isso para os seus filhos mantendo a tranquilidade. Claro que a adrenalina é muito grande, a descarga de adrenalina é muito grande, né? Só que nessa hora, saber fazer, por exemplo, as manobras de desengaço, por exemplo, um bebê, uma criança que engasgou com brinquedo ou com comida, enfim, isso é muito importante, né? Às vezes tem emoção, tem um lado ali, né, da tensão, só que a pessoa sabe, ela viu, ela aprendeu, ela fez o curso, ela treinou, ela praticou. Então, isso é muito importante. E a tomada de decisão nessa hora, ela é muito importante. Então, o conhecimento, principalmente para o leigo, ter um conhecimento básico, mas um conhecimento bem formado, uma base sólida muito boa, mesmo tendo básico, ela vai contar muito, ajudar muito. É verdade. Eu tô aqui, assim, só imaginando a cena. A primeira reação da gente como mãe, né, com o parente mais próximo ali, ou tá num lugar, numa igreja e tal, a primeira reação é querer levar para o serviço mesmo, né. E se a gente tem conhecimento, vai dar certo, manter a tranquilidade, sabe por quê? Porque muitas vezes esse tempo que eu vou gastar daqui até o serviço é o tempo que eu precisava para agir ali naquele momento, enquanto alguém pede o socorro, né? E é muito importante também essa questão de um outro terceiro pedir o socorro, né, Júnior? Porque até por telefone vocês orientam a gente ao que fazer, né? Então é importante também essa parte de pedir ajuda.
Essa parte, ela é de suma importância, porque quando a pessoa ela consegue ligar mesmo com aquela tensão, aquela preocupação, aquela ansiedade ali, que realmente é normal, acontece, né? Afinal, somos todos humanos, mas nessa hora, até quem atende, que é o TARM, né? Ele consegue dar um suporte melhor e passa para o médico consegue dar o suporte ali com excelência, com destreza, porque a pessoa que solicitou o terceiro ali, ele conseguiu ligar com tranquilidade, né? Ligou sabendo que pode ser resolvido ali, no momento, aquela situação pelo telefone, e quantas vidas diariamente são salvas porque liga para o bombeiro ou para o 92 SAMU, né? E consegue, através de uma ligação, através de uma orientação bem dada, né? Bem firme, consegue tirar, por exemplo, aquele bebê, por exemplo, engasgado ali, né? Consegue orientar um terceiro, o terceiro consegue pegar, manter a tranquilidade de local o caminho ali, conversar com a mãe em tempo hábil ali também, e consegue ali, por exemplo, desengasgar, por exemplo, esse bebê, essa criança, por exemplo, aí, né?